Bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal Prof. Minuto Concurseira. Eu sou Mariana Matos. Se você não me conhece, nós ajudamos muitos alunos aqui no canal a estudar para tribunais, né? Concursos públicos. E agora a gente vai iniciar uma nova jornada. Eu quero ajudar você, meu colega de profissão. Isso mesmo, eu sou advogada há 15 anos. Também sou comentarista do TEC Concursos, a melhor plataforma de questões do país, há mais de 12 anos, e quero trazer a minha experiência no exame da ordem. Eu sei que faz pouquinho tempo, né? Na verdade, faz bastante tempo aí que eu fui aprovada. Na época ainda era o CESP, agora até já mudou de nome, né? Sebrasp. Mas a estratégia continua a mesma. E é isso que eu quero passar para vocês. Qual foi a minha estratégia para passar de primeira no exame da ordem? E com a minha experiência em comentar questões, em saber da estrutura das bancas, principalmente da FGV, eu quero contemplar, né, a minha experiência, as minhas estratégias que me fizeram passar no exame da ordem e também as tendências aí das bancas em cobrar certos assuntos na sua prova de exame de ordem, tá? Lembrando que para o exame da ordem é um concurso que é diferenciado dos demais, tá? Primeiro ponto que diferencia o exame da ordem de outros concursos é você não tem concorrente. Na verdade, o concorrente maior é você mesmo. Porque você só precisa acertar 50%. Ah, professora, não é só 50%. É difícil. Sim, é difícil se você quiser ler todo o edital. Se você não souber selecionar as matérias que você vai aprofundar, se você não souber estruturar as matérias que você vai passar os olhos, você vai ter essa dificuldade e a reprovação vai vir. Então, eu quero passar essa minha experiência para vocês. Eu que tirei aí 2 semanas para estudar para o exame da ordem, à época, né? Até porque tinha o final da faculdade, TCC, tinha as comemorações de formatura e tudo mais, e ainda tinha o exame de ordem. Então, eu tinha pouco tempo. À época, eu estagiava em um escritório de advocacia previdenciário. E previdenciário, que era a minha especialidade, nem caía na prova. Hoje cai, 2 questões, né? Mas a peça prática, não cabia nada de previdenciário. Eu não podia escolher uma peça previdenciária, certo? Eu tive que escolher outra matéria. Vou contar para vocês aqui, quando a gente falar um pouquinho da segunda fase. Vou trazer para vocês algum norte para que você escolha aí a segunda fase, né? Você, na data da inscrição, você já tem que escolher a peça prática, tá bom? E a gente vai falar sobre tudo isso. Nós vamos falar sobre os atalhos para a sua aprovação. O que deve ser feito e como deve ser feito para você ter a sua carteirinha da ordem, tá bom? Então vamos começar aqui. Eu vou colocar aqui o slide para gente. Lembrando que esse slide vai ficar disponível na descrição do vídeo para você baixar, ok? Por quê? Porque ao final dele eu trouxe os assuntos mais cobrados. Então esse assunto, e aí eu vou trazer para vocês o que você deve aprofundar, o que você deve ler e o que você deve passar os olhos, tá? Então eu vou te dar uma estratégia de estudos aqui para te organizar o seu cronograma aí para o 45º exame de ordem, para você conseguir a sua carteirinha, tá certo? Bora lá. A primeira estratégia, o primeiro atalho é fazer a inscrição, né? Você precisa fazer a inscrição do exame da ordem e precisa observar algumas datas, né? Vamos lá. Vou colocar aqui. Pega um post-it e coloca na geladeira, na sua mesa de estudos, ou um lembrete no celular, tá? Mas você não pode perder essas datas. O edital já foi publicado, então nós temos aqui que foi publicado no dia 1º, certo? E as inscrições vão até o dia 13/10. Isso quer dizer o quê? Segunda-feira. Até segunda-feira. E aí, importante, professora, é até segunda-feira que horas? Né? Porque a FGV tem
Essa mania, acho que até a FCC agora já está fazendo isso também. Mas a FGV, ela tem os seus horários. Então, nós temos aqui, qual é o horário que você vai observar? 17 horas para as inscrições. Prof, por que eu vou esperar segunda-feira? É só para fazer a inscrição, você não precisa fazer o pagamento. A inscrição é o quê? É você decidir o local de prova. Prof, sua letra continua horrível? Continua. Tá? Continua horrível. Então, você vai decidir o local de prova e a disciplina da segunda fase. Você só precisa decidir isso aqui. Então, pega o final de semana aí para decidir, para escolher. Amanhã, domingo, já faz a sua inscrição. Olha o edital, dá uma olhadinha no edital, ok? E aí, você faz a sua inscrição. Até às 17 horas de segunda-feira. Passou esse prazo? Só 2026. Ok? Outro ponto, se você vai pedir isenção da taxa, e aí você vai ter que ler o edital aqui, ó, período de isenção, quem são aqueles que podem pedir a exoneração aí da taxa, que inclusive, observe, R$ 320, tá? Para quem vai fazer a primeira e segunda fase. No dia 10 aqui do 11 vai sair o edital de reaproveitamento, né? A repescagem que a gente chama de primeira fase. Aqui você vai pagar meio, né? Tá? Metade de 320 aqui. Tá certo? Você vai pagar meio porque você vai fazer a segunda fase. Mas o mais importante agora é o quê? Fazer a sua inscrição. Faça a sua inscrição até domingo, de preferência. Porque segunda-feira, às 17 horas, o prazo vai ser esperado, tá? E aí você só vai ter oportunidade em 2026. Então, datas, essa é a data mais importante para você, tá? A segunda data mais importante é o prazo limite para pagamento. Vocês vão ver que o pagamento aqui, ó, é 27/11, né? Deixa eu botar aqui em marca-texto para não ter problema, ó. 27/11. Por que é 27/11? Porque tanto a inscrição de quem vai pedir isenção como quem não vai pedir isenção é no dia 13. Então, eles vão analisar a questão das isenções, vão dar prazo de recurso e vão lançar a lista de isenções deferidas. Quem não teve deferida vai ter que pagar. Então, todo mundo vai pagar no dia 27/11, tá? Se você não pediu isenção, já paga. Comecinho do mês, bota um lembrete no celular, tenho que pagar meu exame de ordem. E aí, no comecinho do mês, você já paga. Se não tiver a grana agora, paga no comecinho do mês, tá certo? Então, 27/11 é o prazo para pagamento. Quando que vai ser feita a prova, prof? Na semana do Natal. Então, você vai estar ali, né, entre as confraternizações de final de ano aí da empresa, do fórum, você vai ter que escolher, né? A vida é feita de escolhas. Então, você vai ter que escolher. Ou você se dedica aí a estudar para o exame da ordem, ou você curte as férias, né? As festas de finais de ano, tá? Então, dia 21/12, até dia 21/12, você tem que se comprometer a passar no exame da ordem. Você tem que fazer todas as estratégias e estudar. O tempo que você tiver disponível, você tem que estudar. Lembrando que, né, eu até depois já vou falar um pouquinho sobre estatísticas, mas o último exame de ordem, ele é o que mais aprova. Sabe por quê? Porque você está mais livre, né? Você está meio que saindo da faculdade, né? Em férias da faculdade. Então você tem mais tempo para estudar à noite e tudo mais. Às vezes você já terminou algumas matérias, então tem noites livres para estudar. E também tem a questão, às vezes você tem férias, tem, né, quem trabalha estagiário, enfim, no fórum vai ter o recesso. Então existem oportunidades que te dão para estudar mais, porque você precisa estudar, tá? Não existe isso de passar no exame da ordem sem estudar. Em algum momento você parou, se organizou e estudou. Aí a aprovação vem, tá certo? Então, cuidado com isso, né? Se organize,
no dia 21 faça a prova, dia 22 relaxe, né? Dever cumprido, tá? Mas até o dia 21 você ainda continua nessa, né? Aproveita aí esse final de ano também, a gente tem a tendência a se sentir mais próspero, né? Para um 2026 mais próspero. Então aproveita essa energia, isso é importante também para levantar, para quando você não está muito afim de estudar, se não, opa, eu tenho que estudar, porque o tempo é curto, então faça isso, tá certo? Prova dia 21/12. A prova de segunda fase vai ser em fevereiro, tá, pessoal? E aí a gente vai gravar um vídeo falando sobre a prova, sobre como escolher, né? Eu vou dar uns pitacos aqui para vocês. Deixa eu botar aqui. Em fevereiro, tá? Eu só não tenho aqui a data aqui ainda. Não coloquei a data aqui para vocês, mas em fevereiro. Acho que é no dia 20 de fevereiro, mas só para não ter problema aqui eu não vou colocar. Então, em fevereiro você vai fazer a segunda fase. Prof, eu já estudo para a primeira e para a segunda? Bom, qual foi a minha estratégia? Né? Eu tinha pouco tempo. E eu fiz no meio do ano, então não tinha esse intervalo maior aí para estudar. Então, o que eu fiz? A primeira fase eu me dediquei a estudar para a primeira fase, tá? E aí, perto da segunda, eu tirei aí 20 dias para treinar a peça profissional e as discursivas. No período anterior, mesmo na primeira fase, o que eu fazia? Eu lia. Eu pegava peças e lia. Lia para memorizar, tá? Então, é isso que você vai fazer. Por quê? Porque ao estudar a peça, ler, e aí é uma estratégia mais rápida para você memorizar do que tentar fazer neste momento, então você vai ler peças de exames anteriores, ou peças se você tem peças lá no seu trabalho, no seu estágio, pegue as peças e leia, né? Existem bastante cursos aí que fornecem 20, 30 peças, modelo de peças. Leia, apenas leia. Aí, passando a primeira fase, sendo aprovado na primeira fase, aí sim você vai começar a treinar. Você vai pegar provas anteriores, vai pegar casos práticos e vai começar a treinar. Até porque a sua letra não precisa ser bonita, mas tem que ser legível. E isso você vai ter que treinar, tá? O maior índice de reprovação, às vezes, não é nem o conteúdo. É o examinador que não consegue entender o que você escreveu. Às vezes nem você. Então, vá treinar a letra, tá? Papelzinho, nada no computador, é escrever mesmo, porque você tem que treinar também o tempo da prova, ok? Então, primeira fase, professor, o que eu vou estudar? Você vai estudar para a primeira fase. Mas, em determinados momentos, você vai pegar peças para ler, tá? Para você já ter uma noção do que vai acontecer na segunda fase. Passou a primeira fase, aí na segunda você começa a escrever. Perfeito? Esse é um dos atalhos, né, que eu quero apresentar para vocês para a sua aprovação aí no 45º exame de ordem. Perfeito? Já falei das inscrições, já falei da prova, e lembrando, quem pode fazer a inscrição do exame da ordem? Prof, estou no primeiro semestre, estou no quinto semestre, sexto semestre. Posso fazer? Não, tá? Não faça. Mas eu quero treinar. Espere a prova, espere passar a prova, aí você baixa a prova, pega um domingo à tarde e simula essa prova. Não gaste 320 à toa e não corra o risco de sofrer um processo penal por falsidade ideológica. E muito menos um processo administrativo perante a OAB antes mesmo de você receber a carteirinha da ordem, tá? Quem pode fazer, né, a prova? Vou anotar aqui para não ter dúvida, gente. Se você está no nono, aqui, a inscrição. Deixa eu só achar a canetinha aqui, que tá difícil. Aqui. Aqui, achei. Inscrição, aqui, ó. Se você está no nono ou no 10º semestre até 30 de junho de 2026, ou seja,
Prof, eu consigo comprovar que em 30 de junho eu estou ou no 9º ou no 10º semestre do curso de Direito. Você pode. Perfeito? Professora, eu não vou estar no 9º, eu vou estar no 6º. Posso? Não. Tá? É 9º ou 10º. E se você está, obviamente, no último ano do curso. Então, essas são as duas situações que você pode fazer a prova do exame de ordem. 9º ou 10º até 30 de junho do ano que vem e no último ano da sua graduação, obviamente. Tá? Isso foi, eu fiz no último ano, na minha época não tinha ainda, né? Tinha que entrar com mandado de segurança para poder fazer antes do tempo, enfim. Essas normas foram alteradas no decorrer do tempo. Então, último ano, 9º ou 10º, você pode fazer a prova, tá? Não fazendo, olha o que acontece com você aqui, ó. Show. Ó, opa. Os estudantes de direito que declararem falsamente. Opa. Tá dando a louca aqui. Ó. Que declararem falsamente estarem matriculados nos últimos 2 semestres ou no último ano do curso de graduação, além de se enquadrarem nas consequências do artigo do item, né, 1.4, poderão responder por crime de falsidade ideológica e estarão sujeitos a eventual processo de averiguação de idoneidade moral perante a ordem. Tá? Então não arrisquem. Querem fazer simulado? Pegue provas anteriores. Espera sair essa prova, senta a bundinha, faz um simulado e vê o seu rendimento, tá? Ainda sobre inscrição, eu quis trazer isso aqui. Por quê? Lembra que eu falei que você tem que escolher a prova prática? Né? Você vai ter que escolher também o local de prova. O local de prova são esses aqui, ó. Com exceção de alguns aqui, em que as provas ocorrem apenas nas capitais dos estados, diversos outros estados, a prova acontece em diversas cidades, tá? E aí, muito cuidado, por quê? Final de ano, né? Você vai passar as férias, vai passar o Natal na casa do tio, da tia, enfim, dos avós. Aí pensa assim, opa, vou pegar e vou fazer a prova lá na cidade do meu avô, da minha avó, certo? Primeira fase, e na segunda fase, quando eu voltar para casa, eu faço. Errado. Onde você escolher a primeira fase será a segunda fase. Então, cuidado com isso, tá? Excepcionalmente, a banca vai permitir que você troque o local de provas da segunda fase. Mas para isso você vai ter que mandar um e-mail para lá, pedir pelo amor de Deus, e a FGV vai observar, opa, vamos ver se esse apelo é realmente verdadeiro, e aí vai deferir a alteração do local de provas. Para não ter esse problema, para não correr o risco, tá? E para não dar mais trabalho, escolha a prova pensando tanto na primeira quanto na segunda. Perfeito? Esses são os locais de provas. E aí, excepcionalmente, ressalvado o disposto aqui no 1.4.3.3, isso é o local de provas, tá? Por quê? Porque no momento da inscrição você vai ter que fazer opção pela área jurídica da prova prática. E isso aqui não se altera, tá? Não importa. Não tem exceções. Você decidiu fazer tributário? Ok, vai ser tributário e ponto. Vai ter que ir fazer tributário. Se escolheu trabalho, vai ter que ir fazer trabalho, tá bom? Cuidado com esses 2 pontos aqui que eu acho importante sobre a inscrição. A primeira estratégia é fazer bem a inscrição, observar os prazos. Vamos falar um pouquinho das provas? Como são as provas, né, da FGV aí? Opa, tá bem acelerado aqui meu slide. Nós temos matérias que eu chamo de bloco 1, outras bloco 2. O bloco 1 é o bloco mais importante, é um número maior de questões, só que a gente não pode esquecer o bloco 2, tá? Que são essas matérias aqui, ó. Direitos humanos, direito do consumidor, direito da criança e do adolescente, ambiental, internacional, filosofia do direito, financeiro, direito previdenciário, eleitoral. E aí, esse aqui é importante. Esse é super importante. Por quê? Gente, o Estatuto da Advocacia e o Código de Ética correspondem aqui a 10% da sua prova.
a 8 questões das 40 que você precisa. É sua obrigação gabaritar Estatuto da Ordem e Código de Ética. Porque não é difícil. Você precisa se dedicar e estudar da forma correta. Mas não é difícil você gabaritar 8 questões e já sair contando com 10% da prova. Ok? Então, essa matéria aqui, ela está lá no nosso bloco 1, que é constitucional, direito do trabalho, processo civil, direito civil, que são as matérias carro-chefe, né? Que a gente chama, que são importantes, que você precisa aprofundar alguns itens, eu já vou falar sobre isso, como você aprofunda, que tópicos você vai olhar e vai dizer, esse eu preciso aprofundar, esse eu posso só passar o olho, esse eu posso ler só o mapa mental, esse eu posso ler só a legislação seca, isso tudo a gente vai falar. Mas o que eu quero falar para vocês é do bloco 1, que é importante, e dentro do bloco 1 está o estatuto e o código de ética, que você precisa gabaritar. Um aprovado gabarita essa questão, essa disciplina, tá? As demais, aí você vai ter que fazer uma autoavaliação da sua afinidade com as matérias. Por exemplo, se a minha prova hoje fosse direito previdenciário para mim seria fichinha. As duas questões, na minha cabeça, pelo menos, estariam garantidas. Eu não precisaria estudar, né? Hoje eu continuo na área previdenciária, trabalho há 15 anos na área previdenciária e há uns 10 anos, mais ou menos, eu optei também pela área trabalhista, tá? Já vou contar aí da segunda fase. Eu fiz em direito do trabalho, mas na época eu odiava direito do trabalho, porque eu não tinha contato, primeiro que eu não tinha contato, eu tive um professor não muito bom, né, que, enfim, então, direito do trabalho eu passei, fiz a matéria e esqueci, tava lá esquecida, né, mas aí depois, estudando para concursos, eu acabei me apaixonando e pulei, né, aí também para a área de direito do trabalho. Mas você vai observar as suas afinidades. Duas matérias que, independente da sua afinidade, você vai ter que estudar, e aí eu vou te contar como você vai estudar, essas aqui, ó. Direito do consumidor e direito da criança e do adolescente. Esses dois tópicos você vai ter que estudar, porque são 4 questões fáceis de você conseguir. Afinal, todo domingo, né, ou enfim, sempre tem um vizinho, um amigo, um primo, um tio que tem problema com a telefônica, que tem problema com o celular, que tem problema com energia, que dá água e esgoto, enfim. Tem um problema, comprou um aparelho e o aparelho não funciona, e você tem o básico. Certamente você passou em algum momento pela universidade e você sabe alguma coisa de direito do consumidor, tá? Pelas notícias, Instagram, enfim. Então, direito do consumidor e o ECA, por que o ECA? Porque o ECA você estuda tanto em direito do trabalho quanto em direito civil. Então você já tem um pouquinho de conhecimento. É só ler. Só ler o código, né? Esses 2 códigos. O mapa mental vai te ajudar muito. Então a gente vai fazer essa estratégia. Essas 2 matérias, Estatuto da Advocacia e Código de Ética, você vai ter que estudar, tá? Vai ter que dar uma atenção. O restante eu chamo de passar os olhos. Claro, se você tem afinidade, se você trabalha com direito ambiental, direito financeiro, enfim. Filosofia do direito eu acho mais difícil, né? Você trabalhar. Mas se tiver, beleza. Direitos humanos, se você vem estudando para concursos públicos, tem uma noção, ótimo. Mas a ideia aqui, e segundo atalho aí da sua aprovação, é passar os olhos nessas matérias que a gente só passou aqui, né? Só exemplificou, tá? Com exceção de direito do consumidor, direito da criança, estatuto da ordem, código de ética, as demais você vai passar os olhos. E eu já vou falar o que é o passar os olhos, tá? Não é só olhar ali, legal, direito financeiro. Não, a gente vai passar os olhos e eu vou te explicar como que a gente vai fazer isso. Lembrando, né, o número de questões aqui são 80 questões e você tem que acertar 40, ou seja, 50%. Lembrando que ética já são 8 questões, 10% da sua prova está aqui.
Então vamos estudar, vamos ler o código de ética, fazer questões, porque questões vão dar a você uma noção de como estão os seus estudos, como está o seu conhecimento. Então tem que fazer questões, tá bom? Deixa eu ver aqui, deixa eu limpar essa página para a gente poder falar sobre a prova prático profissional, que vai trazer o que eu chamei para vocês de bloco 1, tá? As matérias mais importantes aqui, ela vai trazer para você aqui o bloco, praticamente o bloco 1. Que matérias você pode escolher para fazer a sua peça profissional? Lembrando, gente, e aqui vai uma dica. Você tem afinidade com X matéria e quer fazer a peça profissional naquela? Ok, tá? Esse é um dos critérios, eu acho que o principal critério é você gostar da matéria e já ter uma afinidade para poder estudar. Só que lembre-se de que haverá aí 4 questões escritas discursivas. Então não é só a peça. Se você acha que é só memorizar as peças, ver, né, fazer uma estrutura das peças, não é. Você vai precisar de conteúdo. Conteúdo para fazer o quê? As questões. E as questões serão casos práticos, igual a questão das questões objetivas, só que porém mais longa, e aí você vai ter que dar solução para aquilo. A banca vai te tratar como se você já fosse advogado, como se já fosse advogada. Então, você tem que imaginar que o cliente está chegando, está contando a historinha para você e você vai ter que filtrar aí todas as coisas, né? As coisas importantes para você colocar na sua resposta discursiva, tá? Então, a peça em si, você já tem todo, né, um processo ali, tem toda uma historinha. Então, se você memorizou as peças, você vai só enquadrando, né? Ah, aconteceu X, isso. Aí você pega e opa, se aconteceu isso, a peça que eu vou utilizar é, por exemplo, uma contestação, né? Então, você consegue assimilar melhor, mas cuidado com as provas discursivas, ok? Você precisa ter conhecimento também na matéria, não basta só afinidade e memorização dessas peças. À época, eu escolhi direito do trabalho porque eu tinha menos peças para memorizar, tá? Então, eram 13 peças na época, mais ou menos. Então, eu optei por memorizar. Lembra que eu falei que eu li as peças na primeira fase? Então eu fui memorizando ao longo do tempo essas 13 estruturas. Importante observar a estrutura, né? A quem se faz o pedido, a qualificação, estruturar, né? Dos fatos, do direito, enfim. No direito do trabalho, eu achei mais parecida com o direito previdenciário, porque você, ao mesmo tempo que você traz os fatos, você já traz a própria fundamentação jurídica. Então, eu achei mais fácil de memorizar, e por isso eu escolhi direito do trabalho. Mas na época eu não mexia nada com direito do trabalho. Hoje sim, sou especialista, sou professora de direito do trabalho. Então, o que vai determinar é qual a sua afinidade e seu poder de memorização, tanto para as peças quanto o conteúdo para as discursivas. Professora, eu não sei como é que eu faço isso. Sabe como você faz? Você vai pegar as provas anteriores, vai ler, vai tentar fazer. Não é para fazer, é só tentar. Então você vai tentar fazer e você vai ver. Você achou difícil? Muito difícil? É isso que você vai fazer. Vai se autoavaliar. A autoavaliação é importantíssima para você determinar em que ponto você está da sua aprovação. Então você vai pegar as provas anteriores e, ok, eu quero tributário, que as pessoas acham as mais fáceis, né? Eu já acho mais difícil o conteúdo, por quê? Porque direito tributário tem aquela questão do fato gerador. E aí a legislação, ela nunca é descartada, né? Porque naquele fato gerador tinha legislação X vigente, então você acaba tendo essas transições, assim, eu acho mais difícil de você lembrar, se achar no material, tem que levar mais materiais, então eu acho mais difícil. Mas as peças em si são tranquilas. Direito do trabalho era para ser tranquilo, mas a FGV vem pesando, vem crucificando os trabalhistas, os candidatos trabalhistas.
Mas ainda assim, se você tem um pouquinho de afinidade, se você tem um pouquinho de conhecimento, eu acho que dá para arriscar em direito de trabalho, processo de trabalho. E se você for optar por direito de trabalho, processo de trabalho, fica aqui no canal, porque a gente vai dar, né, umas dicas, vamos dar estratégias de estudos e resolver algumas peças práticas e questões discursivas para te ajudar, tá? Direito de trabalho, processo de trabalho, eu consigo te ajudar. Nos demais, infelizmente, não. Talvez constitucional a gente traga algumas coisas, né? Algumas matérias, alguns checklists, enfim. Mas o nosso foco aqui é ajudar o pessoal de direito de trabalho, principalmente porque a banca vem pesando, tá certo? Então, cuidado com o bloco 1, que é o bloco da prova prática, tá? Essas matérias aqui, na prova objetiva, nós temos a maioria das questões. Direito do trabalho e processo de trabalho, nós temos 10 questões. Deixa eu só pegar minha colinha aqui, eu acho que é 10. 10 questões, tá? Direito civil, processo civil, nós temos 6 questões cada. Ética a gente já falou, né, que são 8. Aquelas questões do bloco 2, né, direito previdenciário, enfim, ambiental, são 2 questões cada. Então não deixe de escapar, porque são 18 questões do bloco 2. Aqui, ó, bloco 2. São aquelas questões que a gente vai passar os olhos, são 18 questões. Não dá para ir para a prova sem passar os olhos, tá? Cuidado. Constitucional, nós temos 6 também. Constitucional, administrativo, tá? Direito empresarial, nós temos 4 questões. Direito penal e processo penal. Na objetiva, nós temos 6 questões também. Deixa eu ver aqui, 6 questões. 6 questões, tá? Então, esse bloco 1 é importante, mas você também não vai estudar todo ele. Você não vai precisar, cada tópico do edital, estudar, aprofundar. Não. A gente vai falar dessas estratégias agora. Deixa eu só passar aqui o slide, né? Ó. Aqui são as questões, tá? Depois vocês dão uma olhadinha aí nos slides, ó. Ética, 8 questões, direito constitucional, 6, penal, civil, processo civil, 6 também. Aí direito do trabalho, 5, processo do trabalho, 5, direito administrativo, 5, empresarial, que ninguém gosta, 4 questões, e direito tributário, 5 questões, tá? Esse é o bloco 1. O bloco 2, nós temos aqui, como eu falei para vocês, tá? ECA e direito do consumidor você vai ter que ler. Por quê? Porque são 4 questões importantes e que você consegue gabaritar. Com a estratégia certa, você consegue gabaritar. ECA, né? ECA aqui, né? Ética profissional. Eu nem preciso falar para vocês que tem que gabaritar. E aí vamos para os atalhos, né? Os tópicos mais cobrados pela banca. É isso que você tem que observar. Por quê? Porque vão te dar um norte do que você vai aprofundar e do que você vai ler e do que você vai passar os olhos, tá? E aí, tá aqui, ó, análise aqui. Você vai fazer a sua análise. Você não vai se comparar a outro concurseiro, outro candidato. Você vai se autoavaliar. Aquele assunto, aquele tópico, qual o meu grau de dificuldade? Eu tenho muita dificuldade. Eu realmente não consigo entender. Na faculdade, levei bomba nas provas, passei, mas foi no sufoco. Então, você vai pegar o quê? Aquele tópico, tá, gente? Eu não tô falando aqui, quando eu falo, é tópicos. Por exemplo, ação direta de inconstitucionalidade. Eu não consigo memorizar, não consigo saber os efeitos, quem tem legitimidade. Aí, neste caso, se o grau da sua dificuldade é alto, é complexo, você vai aprofundar por meio de resumos e questões. Quando eu falo resumos e questões, eu estou dizendo, você vai ler o resumo, resolver questões, tá? E quando eu falo questões, eu estou falando que essas questões são fora das questões que você já tem que treinar todos os dias para consolidar o seu conhecimento, tá? Essas questões são fora. Eu leio o resumo, resolvo questões. Ou faço resumos, resolvo questões, leio o resumo e depois resolvo questões de novo, tá? O prazo recomendado é você ler os resumos e após 24 horas você resolver questões sobre o que você leu no dia anterior, tá?
Essa é a estratégia melhor para você. Mas se você não tiver tempo ou não tiver como se organizar dessa forma, lê o resumo, resolve questões. Ah, professora, mas aí eu vou estar com um conhecimento mais fresco na cabeça, né? Vai. Só que quando você for resolver fazer os simulados e resolver outras questões, seus cadernos de questões, você já vai avaliar, né? Isso no outro dia, claro. Você já vai se autoavaliar. Se aquele resumo está sendo suficiente ou se você vai ter que voltar ao resumo, tá? Então, complexo, quando o tópico é complexo, você tem dificuldade, você vai ler resumos, tá? Não vai pegar doutrina, não vai pegar lei seca, não. Você vai ler os resumos. Prof, eu até entendo da ADI, consigo entender, mas na hora de resolver as questões eu ainda estou me atrapalhando. Aí você vai pegar mapas mentais. Mais questões. Lê o mapa mental, faz questões. Faz questões, lê o mapa mental, tá? E se for fácil, você vai fazer a leitura da lei seca, como se você tiver um planner de leitura, né, diário, com a legislação seca, mais mapas mentais. Professora, eu não vou resolver questões se eu conheço o assunto? Não. Não dentro da sua estrutura de estudos. Você vai resolver as questões quando resolver o quê? Um simulado por semana, pelo menos. O recomendado aqui é que você tenha pelo menos 2 vezes simulado. Sábado e domingo, sei lá, quarta-feira e domingo, ok? Essa é a recomendação. Mas pelo menos uma vez por semana. Pega um domingo à tarde, o horário da prova, para você conhecer o seu corpo, porque às vezes você sente sono mais à tarde, sente cansaço mais à tarde, então você vai trabalhar o seu corpo para naquele horário estar disponível, bem atento para resolver a prova. São 5 horas de prova, muitas questões. Os enunciados são longos, são trabalhosos, então você precisa de estratégia. Então marca o tempo e tenta resolver 80 questões simulado. Pega provas anteriores. No TEC Concurso você consegue montar um simulado com 80 questões, fazendo essa divisão, né? De 6 questões para direito constitucional, administrativo, 5 para direito do trabalho, processo de trabalho, e aí ele monta para você um simulado, tá? O TEC Concursos tem essa ferramenta. Se você não souber, manda um direct lá no nosso Instagram, @OAB sem desespero, que eu te ajudo a montar um caderno do TEC Concursos, tá? É só falar, prof, eu assisti a sua aula, né, o seu vídeo, e eu preciso de ajuda para montar o caderno dos meus simulados, que a gente monta, tá? Eu te ajudo a montar, beleza? Esses são os atalhos. Então, cuidado com os tópicos. Professora, mas eu não sei qual é o tópico que pode ou não. Aí, por isso que eu trouxe para vocês os assuntos mais cobrados, tá? Aqui, legislação e ética. Esses assuntos, pessoal, aqui, ó, esses primeiros aqui são os que realmente a banca adora. Então, o que, que você vai fazer? A questão da legislação de ética profissional, eu acho fácil, tá? Na minha experiência, é fácil. Então, você vai ler mapa mental e resolver questões. Tá? Você pode incluir aí, se você achar que seu desempenho não está tão bom quanto esperado, leitura seca. Mas eu recomendo realmente os mapas mentais, que já vão te dar a estrutura da legislação, né? Que vai ser muito mais fácil de você memorizar, de você entender, e resolvendo questões até a prova, tá? Essa é a estratégia de estudos. Mas se você, por exemplo, professora, não consigo entender o que é incompatibilidade e impedimento, aí você vai pegar um resumo para entender sobre esse tópico. Perfeito? Direito constitucional, dos direitos e deveres individuais e coletivos, artigo 5º. Professor, o artigo 5º ele é autoexplicativo, né? Será que só lendo o artigo 5º, memorizando, né, na estratégia de leitura seca, que é a mediana ali, né, a dificuldade, eu consigo passar? Não. Por quê? Porque a gente tem muita jurisprudência. Tem muita extensão da interpretação dos dispositivos. Por exemplo, a casa é inviolável.
Aí vem o STF e diz que não é só a casa em si, o escritório, o quarto de hotel, tá? Então, você precisa entender essa ampliação. Por isso que o artigo 5º é tão importante. E no artigo 5º, você vai ver que você precisa de um resumo. Tá? Para o artigo 5º você precisa de um resumo. Não basta a legislação seca. Ah, professora, artigo 1º, 2º, 3º e 4º. Principalmente esses aqui, ó, 3º e 4º. O que você precisa? Leitura seca e questões. Por quê? Porque vai cair a letra da lei. Literalidade. Ok? Então, cuidado com isso. Perfeito? Você vai ter que selecionar dentro da Constituição quais são os tópicos que você precisa ter resumo e quais são os tópicos que você passa a fazer a leitura, tá? Tem dificuldade? Vai para o resumo. Principalmente isso aqui, ó. Isso aqui parece fácil, né? Estado de defesa e estado de sítio. Mas eles são muito parecidos. E o que a banca faz? Ela faz trocas. Critérios de prorrogação. Ela pega prorrogação do estado de sítio e joga no estado de defesa. Aprovação, decretação. Então, isso aqui, eu sugiro um resumo. Para você entender bem, tá? Eu sugiro o resumo. Ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória, essa parte, eu também recomendo o resumo, tá? Que são a parte mais teórica, tem muita decisão de jurisprudência do STF, então eu sugiro resumo. Aqui, educação da cultura e do esporte, leitura seca. Ou apenas mapas mentais também. Vai depender de qual grau, né? Tem gente que não gosta de mapa mental, eu não gosto de estudar por tabela, né? Coloca aquele monte de tabela, eu fico. Não, só de olhar a tabela eu já fico nervosa. Eu não gosto de tabela, mas eu gosto de mapa mental, quando ele é bem feito, bem estruturado. Súmulas vinculantes, isso aqui pode ser leitura seca. 5 minutos você já leu sobre súmulas vinculantes, tá? Características dos direitos fundamentais, a gente vai precisar de um resumo, né? Por quê? Porque precisa ter essa característica. Um bom mapa mental já resolve também. Tá certo? Então, é isso que você vai fazer com todas as matérias. Eu trouxe aqui para você fazer mesmo. É uma autoavaliação, você não vai se comparar a ninguém. Então, aqui, ó, direito civil, esses são aqui os pontos mais importantes. Eu leria um resumo sobre obrigações solidárias. Por quê? Responsabilidade é um assunto que cai não só em civil, cai em direito do trabalho, cai em direito administrativo, direito constitucional. Então, quando você estuda responsabilidade civil, você vai ter que entender quais são as obrigações solidárias, subsidiárias, enfim. Então, quando a gente fala de responsabilidade civil, eu falo em resumo para você ler, tá? Você vai trabalhar várias disciplinas dentro desse tópico. É importante. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, gente, senão já vai faltar a minha garganta. Desculpa aí, senão vai acabar faltando. Então, você vai fazer autoavaliação. Tutela aqui, direito processual civil. Tutela tem que ser resumo. E resumo mais mapas mentais. Tá? Porque é um assunto principal das provas. Lembrando que esses assuntos mais cobrados são dos últimos 3 anos, tá? Por que eu faço 3 anos, pessoal? Porque a gente teve uma pandemia, né? Não tivemos provas, enfim. Aí não adianta também puxar muito lá atrás. Os últimos 3 anos de assuntos mais cobrados pela banca FGV no exame de ordem, tá? Então, essa avaliação que eu quero que vocês façam, certo? Litisconsórcio, eu iria de resumo também. É um assunto chato, é um assunto difícil, tá? Tem muita doutrina, tem muito conceitos, institutos que você precisa definir. Então, eu iria de resumo. Embargos de declaração, leitura seca, contestação, isso aqui vai servir para a sua segunda fase. Se vai servir para a segunda fase, resumo. Tá? Porque você já vai se familiarizando com a estrutura, o que deve, o que não pode.
inclusive com as defesas, né, de mérito, processuais, isso tudo aqui você tem que dominar, principalmente para a segunda fase. Intervenção de terceiros. Com o CPC, eu acho que deu uma facilitada, né, aí, na intervenção de terceiros, mas aí você vai fazer a sua autoavaliação. Eu tenho dificuldade? Se eu tenho dificuldade, eu vou para o resumo. Se eu não tenho, mapa mental, leitura seca, certo? Direito do trabalho aqui, jornada do trabalho. Resumo. Por quê? Porque a jornada do trabalho vai te dar uma ampliação do assunto e é o ponto mais cobrado pela banca FGV. Então, vai de resumo. Ok? Negociação coletiva, eu também iria de resumo, por quê? Porque tem jurisprudência do STF. E no resumo, um resumo bem feito, tem que ter jurisprudência, tá, gente? O resumo sem jurisprudência não é legal, não é eficiente para sua aprovação. Teletrabalho, leitura seca. No máximo aí, né? Um mapa mental já te dá toda a estrutura. Um único mapa mental, uma folha só, já te dá a estrutura do teletrabalho para você gabaritar qualquer questão. Suspensão e interrupção, mapa mental, formas de ruptura. Resumo. Por quê? Você vai ter que estudar as modalidades de extinção do contrato de trabalho. Jurisprudência dos tribunais, resumo. Alteração. Aqui eu iria de resumo, se você não tem afinidade com direito de trabalho, tá? Mas um bom mapa mental resolveria também o seu problema. Férias, mapa mental. Por que não leitura seca, professora? Porque o mapa mental vai te dar uma estrutura melhor para estudar, tá? Garantias provisórias de emprego, resumo. FGTS, leitura seca ou mapa mental. E sucessão trabalhista, mapa mental. Um único mapa mental você já sabe o que é sucessão trabalhista, os efeitos, o que pode e o que não pode. Direito processual, recursos, resumo. Vejam que os primeiros tópicos aqui, eu estou indicando resumo, né? Por quê? Porque é o que mais cai, tá? É o que mais cai, o que mais a banca cobra. Então, se tem mais chance de cobrar, você vai fazer um aprofundamento desses tópicos. Perfeito? Execução também eu iria de resumo, porque ela vai te dar uma amplitude do que acontece nas execuções e, claro, vai servir para o CPC também, tá? Porque o direito de trabalho utiliza bastante. Então, se você já leu lá o CPC de execução, aqui você já tem uma noção mais ou menos de direito de trabalho, né? Tá? O que mais? Ação rescisória. Resumo. Por quê? Porque a gente tem muita OJ, muita súmula do TST. E aí, para você aprender, um bom resumo pode te ajudar. Perfeito? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Temos direito administrativo. As legislações, essas legislações, processo administrativo, licitação. A licitação, com exceção da licitação. A licitação, eu vou pedir para vocês lerem um resumo. Mas essas legislações, parceria público-privada, que tem caído muito, até em concursos públicos, um bom mapa mental já resolve. Mais questões ou leitura seca. Tá certo? Essas são as indicações aí de direito administrativo. Direito tributário, eu focaria na Constituição Federal, porque a maioria das questões que cobram, se você entende bem o que a Constituição traz, você vai conseguir, por exclusão, responder a questão. Então, nós temos aqui, imunidades tributárias, contribuições especiais e taxas, Isso aqui é da Constituição Federal. A banca vai trazer os itens da Constituição Federal. E aí, resumo, né? Principalmente por causa de decisões do STF. Né? Amplitude aí de alguns tópicos. E, no mais, leitura seca, tá? Leitura seca do Código Tributário Nacional. Perfeito? Direito penal. Direito penal aqui é onde você vai usar mais resumo. Por quê? Muitos institutos, existe desses institutos muita coisa que você não só precisa entender, mas precisa saber definir, tá? Para não cair em casca de banana. Então, a maioria dos tópicos aqui, eu vou pedir para você ler resumo, principalmente a parte geral. Da parte geral,
Se você quer gabaritar, né, essas 12 questões aqui, né, 6 de cada, a parte geral vai de resumo, tá? Para ficar tranquilo. E eu sei que a maioria das pessoas gosta de estudar, não sei se gostam de atuar, né? Eu nunca atuei na área penal, gosto muito de estudar, mas nunca atuei na área penal. Então, se você. É uma matéria gostosa de estudar. Então, vai ser fácil se você pegar um bom resumo para ler a parte geral. A parte específica, legislação específica, e pode ser mapa mental ou legislação seca, tá? Processo penal, a mesma coisa. A ação penal é o centro do processo penal. Então, você vai ler o resumo, tá? Tive mais um assunto aqui, prisão. Da prisão também eu sugeria o resumo. Perfeito que tiveram algumas alterações aí na legislação. E esse resumo vai te dar esse suporte, né? Mais atualizado. Ok? Deixa eu ver se não passei nada aqui. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Não passou nada aqui. Tá? Então, OAB sem desespero. É isso que eu quero trazer para vocês, tá? Se você não tem o material ainda organizado, se não tem indicações, eu vou deixar aqui a minha indicação, tá? OAB sem desespero. Nós temos mapas mentais de algumas matérias, já vou passar para vocês. Resumo em checklist. Deixa eu até mostrar como é que é esse resumo em checklist. Ó, os mapas mentais são assim. Então, eles são bem estruturados, tá? São feitos por pessoa humana, não é feito por inteligência artificial, tá? E aí traz toda a estrutura que você precisa, né? Aqui nós temos os tribunais eleitorais de juiz, aqui é questão de organização do judiciário. Temos também premissas, né? Eu vou até mostrar para vocês aqui o nosso resumo primeiro. Ó. Os nossos resumos e checklists são o quê? São informações claras e objetivas, curtas, para você não ter que ter aquele cansaço mental em ler um parágrafo de 3, 4, 5 linhas, tá? Então são conceitos, eu vou conceituar, dar conceitos aqui, quais são os elementos, a estrutura, tudo em formato de checklist. Todo ele é feito assim, ó, com essas setinhas aqui, né? Que são tópicos importantes dentro do seu edital, ok? Deixa eu ver, trouxe mais um aqui, ó. Aqui é direito administrativo, processo licitatório. Então, nós temos as fases do processo licitatório e em formato de checklist, para você memorizar. E temos essas premissas. Gente, essas premissas aqui, essas frases chefes aqui, muitas vezes elas conseguem fazer com que você elimine aí até 3 assertivas da questão. E aí a sua chance, que antes era de 20%, passa a ser 50% para acertar. Só com essas informações, tá? Dá uma olhadinha lá no nosso Instagram, eu coloquei a correção da prova, de uma questão da prova do exame anterior, e bastava você ler uma premissa para achar o resultado, tá? Foi uma prova foi matéria de direito administrativo. Acho que foi sobre improbidade, dá uma olhadinha lá. Impugnações edital, então tá tudo aqui que você precisa saber sobre as impugnações. Então é um formato menos cansativo de você ler, tá? As aulas têm em torno de 20 a 25 páginas, então você consegue ler, nem que você desmembre, né? Ler 10 páginas agora de manhã no horário do almoço, sobrou meia horinha para o almoço, dá uma lida, à noite dá mais uma lida, né? Termina a aula, tá? Então são 20, 25 páginas por aula, ok? Com exceção algumas de constitucional, por exemplo, direito coletivo, ali, direitos fundamentais, eles têm um pouquinho mais de páginas, porque, como eu falei para vocês, tem muita jurisprudência, então essa jurisprudência também já está incluída aí nos resumos. Então, algumas matérias tem, mas também tem outras que tem menos, né? Às vezes 18, 15 páginas, tá? Vai depender do tópico e da importância para a FGV. Aqui nós temos depósito recursal, que isso aqui já seria processo do trabalho, tá? Temos alguns destaques, marcações,
Então, o preparo, o que você precisa saber sobre o preparo? Tá tudo aqui, tudo no formato em checklist. Os mapas mentais, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Vocês vão ver que isso aqui cai bastante, a aplicabilidade das normas constitucionais. Então, aqui tem as características, ó, de cada uma delas, limitada, exaurida, aqui, ó, o grau de produção. Então, é bem tranquilo. Aqui é a nossa pirâmide de Kelsen, né? Muita gente bota aqui o Sebrasp e a FGV, né? Mas isso é historinha, tá, gente? A Constituição e as emendas, os tratados aqui que compensam aí, que estão no topo da nossa pirâmide. Perfeito? Então, o que você vai ter aí, né? Deixa eu só voltar aqui. Opa. Deixa eu voltar aqui para a gente, né? Então, além dos mapas mentais, temos resumo, checklist, legislação selecionada destacada, ou seja, quais são os artigos mais cobrados. Então, você vai ter aí esse anexo aos resumos, tá? Toda aula tem um anexo de legislação selecionada. Um planner de leitura 60 dias antes da prova. Inclusive, esse planner, gente, a gente começa segunda-feira, dia 13/10. Dia 13/10 a gente começa a contagem para 60 dias. Ah, professora, mas tem mais dias ainda para a prova, porque a prova só vai ser dia 21 de dezembro. Só que eu quero que vocês tenham uma semana antes da prova para revisar assuntos, tópicos, dar uma meditação, fazer uma meditação, né? Relaxar um pouquinho, tá? Então, só para você não atropelar e ir até o dia 20 lendo o nosso planner. O que é o nosso planner? Eu vou te dar uma leitura diária de artigos e jurisprudência para você ler por dia. Quais matérias? O bloco 1. O bloco 1 aqui, considerando, né? Com exceção, gente, só de direito penal, tá? Direito penal e processo penal. Essas matérias a gente não leciona ainda. Quem sabe no próximo. Essas matérias a gente não conseguiu incluir aqui dentro da nossa estrutura, tá? Então, o planner não vai contemplar aí direito penal e processo penal, tá? E para todo mundo que adquirir, a gente vai selecionar cadernos TEC concursos. Isso para assinante. Se você é assinante, você vai ter acesso a todo o caderno. Se você não é assinante, você vai ter direito a responder 15 questões diárias, tá? Então você vai conseguir acessar o caderno, mas aí você fica limitado a responder 15 questões diárias. Quer uma dica? Vale a pena. Até dezembro, vale a pena. Assina aí o TEC Concursos, tá? Ele vai te dar estatísticas, quais tópicos você está tendo mais dificuldades, tá certo? Então, assina. Até dezembro, assina, vale muito a pena. E lá nós temos as questões discursivas das provas da OAB, algumas comentadas, outras não, mas você consegue ter acesso a tudo isso. Perfeito? E aí, o nosso cupom, você vai usar, professor, eu só quero os mapas mentais, eu só quero o resumo, eu só quero o planner. Aí você vai entrar em contato com a gente. Vou deixar na descrição do vídeo para você entrar em contato. E aí a gente conversa, a gente faz. Professor, eu quero todo o material. Aí a gente faz um pacotão, tá? Para você ter todo acesso a esse material. O cupom de desconto é 45 OAB, que você pode usar no link de compra. Mas fala com a gente, né? Dá uma chamadinha aí. A gente te auxilia aí na compra do material. E aí, o que você vai ter, né? Dessas matérias? Direito constitucional. Cuidado aqui, tá? O planner vai abarcar o bloco 1, com exceção de direito penal, matéria de direito penal, tá? Mas os resumos, mapas mentais, legislação destacada ali que eu falei para vocês, a gente só tem por hora, tá? Eu tô querendo acrescentar direito previdenciário. Vamos ver se dá tempo. Se não, vai ser uma aula bônus para vocês aí, tá? Direito constitucional, direito administrativo, direitos humanos, direito de trabalho, processo de trabalho, código de ética, CDC e ECA. O CDC e o ECA, eu vou fornecer para vocês só mapas mentais, tá? O restante é resumo mais mapas mentais. E com exceção aqui de direitos humanos, que não tem legislação destacada. Por quê? Porque a base
dos direitos humanos, um bom resumo e mapa mental já resolve. Tá certo? Não precisa de legislação destacada. Pelo menos não com os nossos mapas mentais. Eu não sei os mapas mentais que você tem aí, mas os nossos mapas mentais você não vai precisar da legislação destacada. Perfeito? Então, entre em contato com a gente. Aqui nós temos depoimentos de outros alunos, né? A gente já trabalhou com o CNU, com a FT, como eu falei para vocês, o TRTs, e agora a gente está pulando, né? Está entrando aí na parte da OAB, que a gente pode ajudar muito, muito vocês mesmo a conseguir a carteirinha, a ser, né? A ingressar aí no quadro do exame da Ordem do Brasil, tá bom? Então, o cupom de desconto 45AB, pessoal, vai ser válido até 13/10, às 23 horas e 59 minutos. Lembrando, a inscrição da ordem é até às 17 horas. O nosso cupom vale até às 23h59, tá? Você vai ter direito a 50% de desconto. Prof, vai chegar a Black, vai ter um desconto maior ou vai ter o mesmo desconto? Não. Esse é o desconto para lançamento do nosso curso. A gente sempre faz lançamento com 50% de desconto. Depois disso, não mais, tá? Ah, mas a Black, eu prometo para vocês que não vai ter Black de 50%. Tá? 49, professora? Também não, tá? Então, cuidado aí. Venha fazer parte do nosso curso, 50% de desconto, tudo ali, aqueles resumos, com exceção do planner, tá? O planner é o único que a gente vende separado. Os demais, resumo, mapas mentais, legislação destacada, caderno tech, você vai conseguir tudo isso aqui naquelas matérias, né? Por R$ 249,50 até segunda-feira, às 23h59. Tá? Não deixe para a última hora. Entre em contato, segue o link aqui na descrição, tem um link para adquirir o curso, R$ 249,50. Correto? No dia 13, a gente já começa a disponibilizar as aulas para você estudar dia a dia essas aulas, esses resumos, tá bom? Cupom OAB 2025, você vai utilizar. Professora, perdi o prazo, mas eu ainda quero um desconto bom, 30% off. Vai valer do dia 14/10 a 19/10, tá? Ah, prof, na Black, pode ser que tenha esse mesmo percentual? Pode ser que tenha. Ou não, né? Normalmente, a Black a gente faz 25%, tá? Para assegurar você que se antecipou comprar aí os materiais, tá? Quanto ao planner, pessoal, entre em contato que a gente vai fornecer esse desconto também de 50% neste prazo e de 30% também nesse prazo. Perfeito? Aqui está 349,50. Tá certo? O planner, eu vou deixar a descrição do vídeo aqui também, você pode usar os mesmos cupons. Tá aqui. Ah, eu quero só o planner. Pega o planner aqui, tá aqui na descrição dos vídeos, tá? É só baixar, é só entrar no link e fazer a sua compra utilizando esses cupons nestes prazos. Perfeito? Acho que eu encerro por aqui. Deixa eu só ver o tempo. A gente está com 1 hora aí de live. Então, entre em contato aí, siga a gente na OAB Sem Desespero, no Instagram, ou prof.minutoconcurseira. Se você vai fazer a ordem, eu sugiro que siga a OAB. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, a prova é diferente de concurso público, tá? E aí, aqui, esse Instagram, OAB Sem Desespero, a gente está focando na FGV e no estilo de prova para a advocacia, tá? Então, segue aí, curta as publicações, compartilhe, comente. Se tiver dúvidas, entre em contato com a gente, vou ter um prazer enorme de tirar as suas dúvidas. Também temos contato via e-mail, tá? prof.minutoconcurseira ou absemdesespero@gmail, né? Todos os dois, gmail.com. Se inscreva-se num canal aí para receber. A gente vai falar sobre prova discursiva, a gente vai comentar a última prova do exame de ordem, para você ter uma noção, tá? Então, vai ficar... nós vamos direcionar bastante aí para dia 21 de dezembro você ter um Natal radiante, sabendo que passou na primeira fase, né? Que fez aí mais de 40 pontos. A nossa intenção aqui é que você faça mais de 40 para
sair relaxado, né? Sem problemas de alteração de gabarito, enfim, sem precisar recorrer também. Então, lá no nosso Instagram e aqui a gente vai dar dicas para você responder aquilo que a banca quer que você responda, tá? Às vezes não é o que é certo, é só o que a banca quer que você responda. E aí, a minha experiência com o TEC Concurso, mais de 12 anos comentando questões, eu vou trazer isso para vocês, tá? Existem questões que não é o que você quer, não é o que está na lei, não é o que o STF quer, é o que a banca quer. E são essas questões que vão te levar para aprovação, tá certo? Muito obrigado pela companhia, te espero em um outro vídeo. Até mais, até breve.